E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos lá, pessoal, começar a nossa revisão, né? Do primeiro bimestre de Química do primeiro ano. Vamos aqui repassar todos os assuntos, né? Desde o primeiro bimestre até o quarto bimestre, revisando com vocês, ok, pessoal? Então, o primeiro bimestre é aquele introdutório, né? Vamos agora comentar sobre os conceitos mais introdutórios mesmo de química, né? Aquela noção de química. E sobre noção de química, vamos ver o seguinte. Essas frases aqui com certeza fazem parte do nosso cotidiano, né? Esse shampoo tem muita química. A química desse solvente é forte. Aí vem aquelas perguntas, né? Será que tudo tem química? Será que a química é uma coisa ruim, faz mal à saúde, pessoal? Será? O que se sabe sobre química, né? Esse senso comum, isso que a gente escuta no dia a dia, é uma noção de, assim, uma noção muito rasa, né? Não é uma noção do que é química. O que é química, né? A pergunta que não quer calar é essa. O que é química, né? Vamos entender então o que é química, né? Química a gente sabe o que? A gente tem a noção quando começa a estudar na escola, que é uma disciplina igual matemática, igual física, igual português. Tudo bem. Hoje sim a química já está consolidada como uma disciplina, como uma ciência, né? Objeto de estudo. Mas vamos ver os dois elementos principais que compõem esse objeto de estudo dessa ciência que é a química. Temos esses dois elementos principais, pessoal. Quando você agora ouvir falar em química, você lembre-se. A química, ela trabalha, ela estuda matéria e energia. Ela estuda esses dois elementos, né, essenciais. E qual é a definição mesmo do conceito de química? Química, na verdade, é o quê? Uma ciência exata, né? Está no grupo de ciências exatas, que estuda a matéria. Ó, veja só aqui, componente matéria. A sua composição, ou seja, de que é feita a matéria, transformações, como é que a matéria se transforma, por que ela se transforma, e a energia. Ó, veja o outro elemento aqui, energia. Matéria já apareceu, e agora energia. A energia envolvida nessas transformações. Então, estudar química é estudar matéria, estudar energia e tudo que envolve as duas. Isso é estudar química. Então, quando você escutar essas frases, se perguntar se tudo tem química, sim. O universo é feito de matéria e energia. Então, quando eu estudo química, eu estou estudando essas relações, essas transformações que acontecem no universo, né? Então, tudo tem química. Se tudo é feito de matéria e energia, então tudo que eu estudar nesse aspecto material tem a ver com química, né? Interessante. Então, para começo de conversa, isso é a noção de química, né? Esse é o conceito para que a gente abra nossa mente para estudar, para ver, para entender o que é mesmo química. Aí você me pergunta, professor, mas será que essa noção, esse conceito bem formado, bem montado de química sempre foi assim? Vamos ver aqui uma pequena linha do tempo da química. E vamos perceber que não, esse conhecimento que hoje a gente tem de química, assim como outras coisas, foi evoluindo, né? Ao longo dos tempos, as tecnologias ajudaram demais, né, a melhorar esse conceito de química. Então vamos ver do iniciozinho aonde se começou a observar fenômenos químicos. Mais ou menos em que tempo? Pré-história. Que é isso, professor? Na pré-história? Sim, pessoal, na pré-história nós já podemos perceber eventos ou fenômenos, melhor assim dizendo, químicos, a partir do fogo e a questão das tintas feitas, né, para pinturas rupestres. A questão do fogo foi um grande avanço civilizacional, né, para a civilização humana. Porque o ser humano, mesmo não tendo muita consciência, capacidade cognitiva, mas percebia que o fogo melhorava os alimentos,
dava maior sabor e maior durabilidade, né? Então ele percebeu que ocorria, mesmo sem saber o que era o que estava acontecendo direito, mas ele percebeu, ele observou que ocorria uma transformação daquele alimento. E aquela transformação é um evento químico. Era uma transformação química do alimento, não é isso? Então nós podemos sim considerar que a química, nos seus primórdios, né, os eventos, os fenômenos químicos começaram a ser observados na natureza a partir já da pré-história, com o homem dominando o fogo e usando esse fogo para transformar as substâncias, né? E isso foi só avançando, o homem foi aprendendo a dominar, a melhorar, né, a questão da sua alimentação. E já na Idade Antiga já estava bem avançado esse domínio do fogo, já se tinha noção de petróleo, né? Já se trabalhava com aquele óleo negro, não refinado como hoje, é claro, mas já se tinha descoberto, né? Os metais, também com o domínio do fogo, foi possível forjar metais, né? Armas, utensílios, e isso aqui deu uma qualidade de vida enorme, né? O vidro começou a ser trabalhado também. Então, o conhecimento das substâncias foi só se aprimorando. O homem foi percebendo que com essas transformações das substâncias da matéria, dava para fazer várias coisas, né? Dava para melhorar a vida. Então, isso já foi mais um avanço, né, dos fenômenos químicos. Ele foi observando, foi testando e foi fazendo, né? Foi aprendendo. Já na Idade Média, ó, veja que salto temporal, né? Na Idade Média, algumas referências datam 500 depois de Cristo, 700 ou até 1000, mas o alquimista mais antigo, posso dizer assim, que eu pesquisei foi esse aqui. Já em 300 depois de Cristo já se tinha registros de esse rapaz aqui, Zósimo de Panápolis, um dos primeiros alquimistas. Eu posso dizer que é o primeiro? Não, porque a alquimia foi um evento mundial, né? Foi surgindo, cada país ia surgindo o seu grupo de alquimistas, tal, mas afinal, esse fenômeno chamado alquimia, o que era isso? Era uma mistura, né, pessoal, de magia com experimentos científicos. A alquimia em si, né, na verdade ela tinha essa objetivo mágico, né, de conseguir o elixir da longa vida, né, para ser imortal, e a pedra filosofal, que tudo que ela tocasse se transformaria em ouro, né? Então esses objetivos mágicos da alquimia, claro que a magia ficou de lado, caiu no descrédito, porém os experimentos científicos serviram de base para este momento aqui, já na Idade Moderna. Esse rapaz aqui, Robert Boyle, foi o grande percursor desse rompimento da alquimia, certo? Para transformar a química, veja que alquimia e química são termos bem sonoros, né? Parecidos o nome, o conceito. Aí ele começou a romper da alquimia, pois nessa mesma época estava surgindo quem? O método científico. Então Boyle rompeu com essa parte de magia da alquimia e jogou os experimentos científicos, aprimorou eles junto com quem? Com o método científico, e foi começando a fazer experimentos mais ajustados, mais trabalhados, pesados, anotados, tudo certo ali, e conseguiu começar a consolidar a química como ciência exata, como a matemática, né, e outras que já eram naquele tempo. Então isso foi um avanço enorme para a civilização e para o conhecimento de química. Já na nossa idade, né, contemporânea de 1789 para cá, 1790, Antônio de Lavoisier foi o grande pai dessa química contemporânea, né? Posso dizer que Robert Boyle foi o pai da química moderna, né, desse avanço moderno, e da contemporânea foi Lavoisier. Por conta de quem? Dos seus experimentos e principalmente das leis, né, que ele com seus experimentos conseguiu fazer, principalmente a mais famosa, da conservação da matéria, né? Que fala o quê? Que nada se perde e também nada se cria. Tudo se transforma na natureza.
Então ele percebeu que existia essa constante de quê? De conservação da matéria. A matéria simplesmente é como que a matéria ela era só transformada, ela não era destruída. Mesmo que parecesse, no caso, por exemplo, de um papel, quando eu queimo ele, ou de uma madeira, parecia que eu tinha destruído aquela matéria, aquele papel, aquela madeira, mas na verdade ali aconteceu uma troca de lugares dos elementos químicos, né? E o outro grande avanço também da química contemporânea é a tabela periódica. Esses elementos químicos já estavam no conhecimento, né, da sociedade e foram começados a o quê? Foram montados em uma tabela, organizados em uma tabela periódica, para que, pelas suas propriedades, eles começassem a ser organizados e melhor conhecidos por todos, né, por todo mundo. Então, desses avanços aí foi o início da Idade Contemporânea. E hoje nós temos o que? Nós temos grandes avanços, conhecemos bem mais os materiais, as substâncias, né? Temos a possibilidade de realizar experimentos até de fusão e fissão nuclear, ou seja, criação ou não de elementos químicos em laboratório. Temos como testar várias hipóteses, né? Então temos um grande avanço nessa área de química, né? Como ciência. Então essa é uma pequena e simples linha do tempo. Só aqui, pessoal, lembrando a vocês, como eu falei, que desde a pré-história era se observado o quê? Fenômenos na natureza, né? Esses fenômenos chamavam a atenção das pessoas e elas começavam a observar e ver se tinha um padrão de repetição e tudo. Então, na verdade, o que é observar um fenômeno? Como eu posso realmente entender isso e observá-lo? Veja só essas duas situações aqui. Esse copo que continha gelo e derreteu, né? Se transformou-se em água. E esses bolinhos aqui, em cada um diferente, né? Os seus componentes. Um sem margarina, sem ovo, sem fermento. Veja só, vamos treinar a nossa observação nesse momento. Aqui nesse copo eu tinha gelo e transformou-se em água. Mas esse gelo era feito de quê, pessoal? Era composto de qual substância? De água também, não é isso? Então, quando você olha para esse experimento, você não vê nenhuma transformação, nenhuma mudança tão grande, não é verdade? Já aqui, ó, se você reparar bem, mesmo esse aqui que tem todos os ingredientes, quais são todos os ingredientes de um bolo? Eu tenho farinha de trigo, né? Eu tenho leite, tenho ovo, fermento, manteiga, né? Todos esses ingredientes estão aqui, ó, devidamente misturados e você não consegue mais separá-los ou até identificá-los, né, nessa massa uniforme. Então, através do calor aqui, você está percebendo que tem um fenômeno, tem uma transformação diferente dessa transformação do gelo e da água aqui. E o que é isso? O que seria essa diferença entre as duas transformações? São transformações realmente diferentes? Sim, são fenômenos diferentes, pessoal. O fenômeno que aconteceu aqui com o derretimento do gelo é um fenômeno físico. E a questão dos bolinhos no forno são fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são irreversíveis. Aliás, desculpe pessoal, são reversíveis. Ou seja, aquela água, se eu levar ela para a geladeira de novo, para o congelador, o que é que acontece? Ela vai se transformar de novo em gelo. Então eu tenho como voltar atrás. E o mais importante, não produzem uma nova substância. Aquele derretimento do gelo não alterou a substância água. O gelo, que era água sólida, simplesmente passou a ser água líquida. Não deixou de ser água, né? Isso acontece. Isso acontece e é chamado de fenômeno físico da matéria, né? Agora, a questão dos bolinhos, vocês perceberam que existia uma transformação diferente ali. Geralmente, ou seja, quase todos os fenômenos de natureza química são irreversíveis. Alguns, como eu citei aqui, a amônia, por exemplo,
pode ser revertido, mas a grande maioria é irreversível. E uma característica marcante dos fenômenos químicos é o quê? Produzem uma nova substância. Ou seja, o que era leite, ovo, farinha, manteiga, fermento, se transformou em um bolo. Eu não tenho como reverter isso aí. E tudo aquilo que era esses materiais se transformou em outro tipo de substância, não é verdade? Isso acontece na queima, na combustão de um material. Eu pego o papel, queimo, se transforma em cinza em gases. Transformei a matéria, não tenho como reverter isso. Então isso é o que? Fenômenos físicos e fenômenos químicos que eram observados na natureza desde a pré-história. Era desse jeito que É desse jeito que a gente visualiza, observa um fenômeno químico. E dentro de fenômeno químico, a gente precisa entender que a química também trabalha também com sistemas, né? O que seriam sistemas? É aquele objeto de estudo da química, né? Aquela parte da matéria, a energia que contém, e lembrando que não existe assim matéria isolada. Toda matéria está contida no universo. Então vai ter um meio ambiente circundando aquele corpo, né, aquele objeto. E quando eu junto então o objeto de estudo da química, né, a matéria e a energia, junto com o meio ambiente que a circunda, eu tenho um sistema. E como pode ser esse sistema? Esse sistema pode ser aberto, né? Ocorre troca de matéria e energia com o meio ambiente. Ó, veja, objeto de estudo e sempre o meio ambiente aqui. Como vocês podem ver aqui, ó, a boca do forno aqui, do fogo, está fornecendo calor na chaleira. Então, uma troca de energia térmica aqui. E a troca de matéria é a água em forma de gasoso, né, de vapor, está sendo liberada para o meio ambiente. Então, é um sistema aberto. Existe uma troca de matéria e de energia com o meio ambiente aqui, ó. Troca de energia, troca de matéria no vapor. Existe outro tipo também, o sistema fechado. Ocorre só troca de energia com o meio ambiente, sempre. Nesse caso aqui, a latinha não está perdendo matéria, não está perdendo líquido. Ela, nesse aspecto aqui, como a gente diz no dia a dia, está suada, né? O que é que acontece aqui? O vapor de água do ar, né, do nosso ar que a gente respira, da atmosfera, está encontrando uma superfície mais fria do que a do ambiente. Caso o metal gelado aqui da latinha. O que é que acontece? Esse vapor vai passar do estado gasoso para o líquido e vai condensar, né? E vai se transformar em líquido e vai molhar a latinha aqui. Mas esse líquido não está saindo de dentro da latinha. Ele é o líquido, ele é o vapor que estava fora no ar. Então não existe uma troca de matéria. A latinha não está perdendo o líquido de dentro. É apenas uma troca de energia. O vapor de água está encontrando um ambiente mais frio, então ele está cedendo energia e em compensação a latinha está aumentando de temperatura ao passar do tempo. Então está ocorrendo aí uma troca de quê? De energia térmica. Só energia, sistema fechado só troca energia. E ainda existe também o sistema isolado, não ocorre nem troca de matéria nem energia com o meio. Ah, professor, mas isso acontece, olha, esse sistema isolado, ele é muito difícil de ser alcançado. Na natureza é praticamente impossível. Mas em ambiente controlado, por exemplo, num laboratório, é possível sim, só que dá muito trabalho. Porque ó, tem que ter toda uma isolação térmica, acústica, né? Porque ele não pode perder matéria, tem que ser totalmente isolado, né? Muito bem fechado, né? E o mais difícil, ele não pode perder ou trocar energia. Então esse líquido aqui, por exemplo, aqui é um esquema de uma garrafa térmica, como essas que nós temos em casa. Mas só que imagine que seria uma super garrafa térmica, que você colocaria água a 100 graus, por exemplo, fervente, tamparia essa garrafa, 1 litro de água, né? E daqui a um mês você olharia a temperatura dessa garrafa
e ela estaria em 100 graus. Então nem perdeu nem ganhou temperatura, não, então não trocou energia térmica. E quando você medisse ela, o volume dela teria 1 litro certinho, sem perder nem 1 ml a mais nem a menos. Então, se isso acontecesse, você teria criado sim um sistema isolado, que ele não trocou nem matéria e nem energia com o meio ambiente. Ele está totalmente isolado, esse sistema, né? Então, esses são os tipos de sistemas que a gente tem conhecimento. Esses dois bem mais fáceis de encontrar na natureza, o aberto e o fechado, e o isolado bem mais difícil, praticamente só produzido em laboratório mesmo, né, com um ambiente controlado. Agora sim, pessoal, começaremos a ver os termos muito utilizados, os conceitos bem básicos de química, né, aqueles termos que é preciso a gente saber para começar mesmo a conversa sobre química, né? Começar mesmo. Por exemplo, eu falei em matéria, falei em energia, mas o que é matéria de fato? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Ocupa lugar no espaço. Ou seja, tudo que você pode ser pesado, pode ser medido o seu volume. Se qualquer coisa, por mínimo que seja, tenha peso, tenha massa e ocupe lugar no espaço, é matéria. E quem não é matéria vai ser o quê? A gente chega lá, pessoal. Então essa matéria, né, faz parte, é tudo que compõe, é tudo que a gente toca, que a gente pode ver, tudo isso é matéria, né? E forma o universo. Uma parte dessa matéria, no caso uma porção limitada, é chamada de corpo. É uma porção limitada da matéria. Por quê? Por que dividir uma matéria em corpo, pessoal? Veja, como é que eu vou estudar todo o ferro do mundo, do universo? Não tenho como estudar, não tenho como considerar a matéria ferro. Para fins de estudo, eu preciso isolar, eu preciso pegar uma parte do ferro. Quando eu pego uma parte, uma chapa de ferro, uma barra de ferro, eu tenho, na verdade, o que? Um corpo, uma porção limitada da matéria ferro. E eu tenho um objeto. O que é um objeto? Não deixa de ser um corpo, só que com um formato definido e uma função específica. Uma chapa de ferro talvez não nos sirva, mas uma cadeira sim. Ela tem um formato específico, você sabe o que é aquilo e ela serve para alguma coisa, tem uma função. Então deixa de ser um corpo qualquer para ser um objeto, né? E os objetos todos são feitos por substâncias. E o que são substâncias? São o que? São materiais, é matéria que possui propriedades bem determinadas, definidas e também constantes. Por exemplo, a substância ferro, se sabe a que ponto ela passa de um estado físico para outro, se sabe que ela é atraída por ímãs, né? Se sabe dureza dela, se sabe várias características, várias propriedades que caracterizam elas, se sabe a cor, né? Essas propriedades caracterizam aquela matéria de outras matérias, distinguem. Se essas propriedades são constantes, aparecem em toda substância que é ferro, que a gente sabe que é ferro, então isso eu posso chamar de substância. Né? A substância vai compor. Aí você me pergunta, professor, um objeto é feito só de um tipo de substância? Não, né? Os objetos são feitos de inúmeros tipos de substância. Por exemplo, uma caneta, uma simples caneta tem plástico, tem a tinta, tem metal no bico, dois tipos de plástico, né, que compõem ela, e dependendo do que for, tem tintas, tem outros componentes. Então, numa simples caneta eu tenho inúmeras substâncias, né, só para se ter uma ideia. Dessa substância, nós descemos um pouco a escala para o nível de molécula. O que é molécula? Eu tenho uma substância ferro, por exemplo, que compõe a cadeira, que compõe a chapa de aço, que é matéria. Ela possui a menor parte da substância, a menor parte funcional, certo? E com esse destaque aqui, com as mesmas propriedades. O que quer dizer isso, pessoal? Que 1 quilo de ferro, de substância ferro, tem as propriedades que eu falei, né? Atraída por ímã, tal e tudo. Isso
quer dizer que uma molécula, 10, 20 milhões de moléculas de ferro vão ter as mesmas propriedades determinadas e definidas para o ferro. Então é como que fosse a substância ferro, um amontoado de substância, 1 quilo de ferro, na verdade é um quebra-cabeças de trilhões e mais trilhões de moléculas juntas ali compondo a substância ferro. Então a molécula é aquela partezinha fundamental e se eu quebrar ela, se eu quebrar a molécula, não é mais ferro, já é outra coisa. Mas se eu mantenho aquela molécula unida ali, eu digo, ó, aquela molécula ali, aquela base, aquela pecinha, compõe, todas elas juntas compõem a substância ferro, eu tenho uma definição de molécula. Se eu quebrar essa molécula, eu posso chegar ao átomo, o tão famoso átomo, né? Que é o que? A menor partícula que compõe a matéria. Então, tudo que é feito de matéria, que é matéria, na verdade é feito de átomos. Mas veja só, você pode ter ouvido falar que o átomo ele ainda pode ser dividido em partes. Pode sim, pessoal. Só que a menor partícula, vamos dizer assim, funcional é o átomo. Porque essas partículas do átomo, eu classifico elas como subpartículas que vão compor o átomo, né? Elas sozinhas não formam muita coisa, mas elas organizadas na estrutura chamada átomo, que a gente vai estudar melhor, né? Elas compõem a matéria. Então eu preciso dessa organização chamada átomo para que ele se transforme em molécula, em substância, objeto e corpo. Então, para que ele se organize, né? Para que tenha organização. Então, por isso que eu considero o átomo a menor partícula. E o que vem abaixo do átomo, as partes do átomo, considerando assim, eu classifico como subpartículas, sem nenhum prejuízo do conceito. Mas eu falei lá no começo que a química estuda matéria e energia. E cadê a energia nessa história? Aqui, pessoal. A energia, o que é energia? Em termos gerais, né, é a capacidade de realizar um trabalho. E o que é um trabalho em termo físico? É você levantar uma parede, varrer uma rua? Não, não é desse tipo de trabalho que eu estou falando. Não é a relação de trabalho humano. Mas um trabalho em física é você deslocar um corpo. Um corpo. Deslocar um objeto. Isso é um trabalho. E para que esse trabalho aconteça, um simples levantar de uma mão, escrever, pedalar, né, andar de bicicleta, fazer qualquer coisa assim, para que um trabalho desse aconteça, é preciso que uma força haja nesse objeto e para que a força haja, ela precisa de energia, certo? Então lembra que matéria e energia são indissociáveis, uma depende da outra, uma coexiste com a outra para existir, né? Então a energia é esse papel aqui, ela realiza esse trabalho. Só que ela tem outras particularidades. Vamos ver aqui, pessoal. A energia realmente ela existe porque, veja só, com a matéria eu posso provar que ela existe. Eu peso, eu meço o seu volume, então eu estou provando que aquilo existe, que eu estou vendo os números, né? Mas a energia, será que eu vejo a energia? Será que eu posso medir? Posso tocar na energia em si, já que ela não tem matéria, não tem partículas? Como é que eu sei que ela existe? Ou apenas ela é uma grandeza, uma teoria física? E aí? Vamos ver isso direitinho. O que é que a energia faz, além de realizar trabalho? A energia ela modifica a matéria, né? Se a matéria tem a capacidade de se transformar, só tem essa capacidade por conta da energia. Transforma um tipo de substância em outra, alterando a sua composição. Aqui vemos a luz do sol, né, que entra no processo de fotossíntese, transforma gases, água em alimento para a planta, né, açúcares, e libera gases também. A energia térmica, por exemplo, né, a energia do fogo, que contém o fogo, transforma os alimentos, como a gente comentou lá na pré-história já. Então, essa energia transforma
a matéria ela tem essa capacidade de transformar. O que é que a energia é capaz de fazer também, pessoal? Provoca ou anula um movimento, né? Provoca ou pode anular também. Então é aquilo a situação do trabalho. Realiza um trabalho num corpo ou num sistema físico. Para que a bicicleta saia do lugar é preciso pedalar. E é preciso que essa força dos pés, né? Precisa de uma fonte, precisa de energia. Que é o quê? A energia química do alimento que a gente consome e que dá condições da gente se movimentar. Então a energia também, além de modificar a matéria, ela provoca ou ela anula um movimento, né? Para ser mais preciso, ela muda a inércia de um corpo. Se o corpo estava parado e quer se movimentar, eu preciso de energia para movimentá-lo. Se o corpo já estava em movimento e precisa parar, eu preciso de energia nesse sistema. Então ela faz isso, a energia. E também, não menos importante, ela causa sensações. Ou seja, assim como a matéria, a energia também, ela não pode ser criada e nem destruída. Ela apenas muda de forma, pessoal. Quando a energia muda de forma, ela causa sensações perceptíveis aos nossos sentidos. Você vê a luz do sol, né? Ilumina e aquece, mas pode ser transformada, como tem aqui na foto, em energia térmica, aquece a água, ou energia elétrica, pode ser convertida em energia elétrica, outro tipo de energia. Vamos ver aqui outro exemplo. Uma fogueira que emite o quê? O fogo está emitindo energia térmica, infravermelha, e energia luminosa, dois tipos de energia aí nessa fogueira. Então essa transformação da energia que estava contida na madeira, a energia que a matéria contém, frisando e lembrando mais uma vez, toda matéria e energia coexistem. Isso quer dizer o quê? Que dentro da matéria, na matéria existe uma coisa chamada energia potencial. Toda matéria tem energia nela, né? Potencialmente tem, os átomos possuem essa quantidade de energia neles, né? Intrínseca a eles. E aqui está acontecendo o que na fogueira? Uma transformação da matéria que já existia na madeira, por conta da transformação química chamada combustão. Ela está liberando energia na forma de que aí? De luminosidade e de calor. Então essas sensações, essas mudanças, transformações de um tipo, de uma forma de energia para outra é onde causa a sensação e onde é mais fácil, perceptível ver que a energia está fazendo o seu trabalho. Legal, né, pessoal? Muito legal essa parte da energia. Então esse é o começo, né? Os conceitos introdutórios para a gente começar a trabalhar, a entender como funciona o estudo da química, pessoal. Então, até a próxima aula. Fique com Deus.